E aí, galerinha da terceira série, tudo bom? Ó, hoje a gente vai estudar um tema importantíssimo aí para a avaliação de vocês, que é a Filosofia Contemporânea 1, que é o capítulo 6 aí do livro de filosofia de vocês, que é volume único, tá? É importante que nesse contexto, esse capítulo vai tratar sobre a filosofia do século XIX, né? O contexto de desenvolvimento da indústria, de expansão do crédito e do consumo, né, de desenvolvimento tecnológico, tá? De desenvolvimento inclusive da ciência rumo a um progresso e assim com o despertar dessa sociedade capitalista que vai trazer inúmeros benefícios à própria sociedade europeia da época, né, como o aumento da produção, né, como o desenvolvimento de técnicas de produção, como o surgimento da máquina a vapor, com o desenvolvimento do petróleo, de outras fontes de energia, vai trazer-se também muitas desigualdades que vão ser retratadas por alguns pensadores, como por exemplo Karl Marx, né, que vai estudar o abismo entre ricos e pobres, que vai estudar a questão da desigualdade, que vai estudar, né, as contradições internas do sistema capitalista, né, a relação entre burguês e proletário, a exploração do trabalho, tá? A teoria do trabalho e valor, né? A produção da riqueza e também aspectos relacionados à questão da alienação do trabalho, da separação, né, do trabalhador, né, do processo produtivo, do fruto do seu trabalho e também, né, do próprio objeto que ele produz e ele não tem acesso a ele. E esses três tipos aí são os principais tipos da chamada alienação do trabalho. Mas é interessante colocar que é nesse contexto que a ciência também vai se desenvolver em muitos aspectos, como por exemplo a teoria da evolução, que vai ser pensada aí pelo Charles Darwin, que vai ser pensada pelo, pelo Lamarck, né, a teoria do uso e do desuso, né, e dos caracteres adquiridos. O Darwin vai pensar a teoria da seleção natural, né, onde uma espécie, né, pela questão do meio, vai ajudar a selecionar as outras e a mais bem adaptada a ele vai sobreviver. Tá? É interessante colocar que nesse contexto, né, vai se desenvolver também o próprio neocolonialismo, ao tentar conhecer outras culturas e levar a civilização, a cultura aos povos que não tinham. Né? Só que o neoliberalismo ele é uma ideologia disfarçada de alguns outros interesses, como os interesses mercadológicos, como a exportação de capitais, como a formação de monopólios, como a busca de novos mercados na África e da Ásia, literalmente os dividindo, né, através aí, né, da busca por matéria-prima, por mercado consumidor, por mão de obra barata, tá certo? No evolucionismo, ele vai estar à frente de muitos debates importantes nesse contexto, inclusive aqueles que vão dar origem aos nacionalismos exacerbados, né, que vão pensar na ideia da construção das antigas culturas que deram origem aos Estados-nações, tá? A própria ideia de nacionalismo também vai ter influência aí do pensamento evolucionista em acreditar que o homem, né, branco ele era líder e ao mesmo tempo superior às outras raças, tá? E inclusive existe a possibilidade de subjugá-las. Esse é um dos argumentos inclusive utilizados pelo neocolonialismo, pelo chamado darwinismo social. E outras teorias vão se desenvolver em cima desse pensamento, como por exemplo a teoria do Freud, que vai estudar a importância do inconsciente coletivo, que vai estudar a psicanálise, né, que vai surgir como ciência, que vai estudar, né, a importância daquilo que o ser humano não entende como inconsciente, tá certo? Por isso que o pensamento do Freud vai estudar as estruturas internas da alma do ser humano. A psicanálise vai se desenvolver como um conhecimento muito importante, né? O inconsciente, o subconsciente e o consciente, as três estruturas aí da mente humana, tá? Não apenas o Freud, mas o Jung e outros grandes pesquisadores vão ajudar a desenvolver a psicanálise e o estudo das suas estruturas, né? Só que um dos conhecimentos que vai fazer realmente elogio a esse tipo de sociedade desenvolvida pelo capitalismo pós, né, a chamada primavera dos povos, né, é o pensamento do positivismo, que vai querer manter aquilo que a sociedade burguesa já havia conquistado no poder, né, e também, né,
prezar pela ideia de ordem, pela ideia de progresso, pela ideia de desenvolvimento científico, né? O positivismo vai pregar que a sociedade ela vai se desenvolver em estágios diferentes de desenvolvimento. O Comte vai pensar a chamada ideia dos três estádios, ou três estágios. O primeiro desses estágios era o estágio, se eu não me engano, metafísico, né? Não, era o estágio teológico, né? Estágio teológico, aquele que você tem contato com a divindade, contato com o pensamento mítico, né? Para entender, né, a forma como a natureza e as coisas vão funcionar. Você vai ter um contato primeiro com a questão da religiosidade, com a questão da mitologia, né? Com a questão do primeiro contato com o mundo, tá? Com os deuses, etc. Depois o ser humano, através da razão, vai ajudar a desenvolver outras formas de conhecimento. E ele vai começar a questionar o mundo, né, a propor algo para intervir nele. Aí vai surgir um outro estágio de desenvolvimento da humanidade, que é o estágio metafísico, com a formação de conceitos, com o uso da razão, né? E quando o ser humano vai estar preparado para um novo desenvolvimento, para o surgimento realmente da civilização, do progresso, né, da resolução da ciência dos problemas do mundo, aí vai surgir o famoso estágio positivo, né, ou científico, tá? O Comte falava da importância, da necessidade, né, de uma ciência que estudasse a sociedade. Ele vai chamar essa ciência de física social e posteriormente o Émile Durkheim vai chamar essa ciência de sociologia. Ele pretendia aplicar o método utilizado nas ciências da natureza para entender a realidade social, tá? Já o liberalismo vai aparecer com outras características na Inglaterra, né? Do ponto de vista ético, moral, vai ser construído um pensamento filosófico que vai ficar conhecido como utilitarismo, que vai ter como os grandes expoentes aí três grandes autores, mas nós vamos estudar dois deles hoje, né? Que é o Jeremy Bentham e o John Stuart Mill, né? A ética utilitarista ela preza na ideia de que a função da política deveria ser dar felicidade ao maior número de pessoas possíveis, sem comprometer, né, o bem comum. Fazer com que as pessoas tivessem liberdade dentro daquilo que era útil para elas, né, para desenvolver as suas aptidões, as suas individualidades, só que isso não interferisse, né, no direito do outro, não interferisse, né, no bem comum, no bem coletivo. Tá? Essa é a famosa ética utilitarista ou ética da utilidade. E ela buscaria uma felicidade geral, né? E essa felicidade geral ela estava relacionada, né, a como a política podia servir para atingir, né, de forma qualitativa o maior número de pessoas possíveis. E um dos princípios fundamentais da ética utilitarista, né, seria a utilização, né, da felicidade com o bem comum, né, desenvolvendo as individualidades das pessoas, mas sem comprometer, né, sem comprometer o bem-estar coletivo, tá? O Jeremy Bentham dizia que todas as leis são más, né? Então, era necessário que as pessoas tivessem liberdade para poder escolher dentro da lei. Mas essa liberdade não podia ultrapassar a liberdade do outro, não podia ferir o bem-estar coletivo, né? Então, essa felicidade geral seria conquistada, né, através do chamado princípio da utilidade, tá? E, junto com o pensamento utilitarista, dois grandes autores também vão contribuir, né, para a política no século XIX, né, para as suas principais ideias. Um é o Marx e o outro é o Nietzsche, né? O Karl Marx ele vai ter como principal objeto de estudo o próprio capital, o próprio capitalismo em si, né? Em algumas categorias importantes dentro do pensamento dele ele vai ajudar a desenvolver, como por exemplo a ideia do que seria o materialismo histórico, né? Vai dizer que são os homens e as mulheres que fazem a história, mas não como eles querem, né? Eles fazem sobre as circunstâncias que são encontradas na realidade, tá? O método que ele vai utilizar para entender a realidade é o método dialético, né? Ele vai se utilizar, né,
da contradição para entender o que seria uma superação, né? Uma elevação qualitativa dessa superação. É assim que ele vai entender a ideia do método dialético. Ele vai estudar as contradições internas do sistema capitalista. Ele vai perceber que o operário ele é um novo sujeito revolucionário porque ele não vive da exploração do outro e ele também não possui, né, propriedades no seu modo de vida. Então ele possui características que não são da sociedade capitalista, tá? Por isso que ele vai estudar muito bem a classe operária e entendê-la como parte, né, das contradições da sociedade capitalista e como parte possível da sua superação, tá? O Marx vai entender também que existe a relação do trabalho que se torna, né, uma mercadoria no sistema capitalista, certo? E que a mercadoria ela tem um duplo valor, que é o valor de uso e o valor de troca, tá? E ele coloca que não importa os valores do salário, todo trabalhador ele é explorado de alguma forma. Ele entende que a própria natureza ela foi apropriada como propriedade. Nesse sentido, houve uma certa alienação do trabalhador em relação ao próprio produto do trabalho, à própria finalidade daquilo que ele faz, né? E também uma separação, uma alienação em relação ao processo produtivo como um todo, tá? O trabalhador produz coisas, né, que ele não pode ter, né? Como, por exemplo, um operário que trabalha na construção civil ali na aldeota, que ele constrói um prédio, ele ajuda a construir um prédio que vale R$ 1 milhão, mas ele não tem dinheiro para pagar a prestação de um prédio que ele mesmo ajuda a construir para ele morar, né? É como aquela famosa música, né, do Zé Ramalho, Cidadão, né? O cara vai lá, constrói a igreja, constrói o sino, constrói o badalo, constrói a escola, né? Mas criança de pé no chão na escola não podia estudar. O filho dele, né, que ele mesmo construiu a escola, não podia estudar naquela escola que ele mesmo fez, tá? É aí que entra a ideia do que seria trabalho e alienação, tá? E esse trabalho, né, que é escondido na produção e é não pago, né, pelos grandes empresários, pelos grandes monopólios, o Marx vai chamar isso de mais-valia ou mais-valor, né, que é o valor real da produção do trabalho que deveria ser pago ao trabalhador e ele recebe isso em forma de salário e não dentro da produtividade, né, dentro do real valor do trabalho, tá? E é isso que faz, né, as grandes empresas e os capitalistas ficarem cada vez mais ricos. E é o cerne também da nossa desigualdade social hoje, né, das contradições de classe, né, o domínio da propriedade privada, tá? Já o Nietzsche não. O Nietzsche vai entender, né, uma outra sociedade. O Nietzsche vai fazer, né, uma dura crítica à própria filosofia da época em que ele vivia, da própria racionalidade, né, como pensavam aí todos os modernos, e ele vai estudar um objeto que até então a filosofia tinha se relegado a deixar de lado, né, que era a própria natureza humana, e que ele vai analisar que essa natureza humana ela possui, né, uma dupla, né, característica. Uma dessas características é a racional, é a organizativa, né, é aquela estruturada, que ele vai chamar de natureza apolínea, relacionando inclusive com o deus Apolo, né, da mitologia grega, o deus da sabedoria, deus da razão. E a outra natureza humana é a natureza dionisíaca, a natureza instintiva, animal, irracional, inconsciente, emocional, que você não pode controlar a natureza dos impulsos, que ele vai relacionar ao deus do vinho, o deus da carne, o deus dos impulsos irracionais, que é o Dionísio. E que ora o ser humano se comporta como Dionísio, ora o ser humano se comporta de maneira apolínea, a ideia do que seria a contradição entre apolíneo e dionisíaco, né? Vamos dar um exemplo. Você pode ser uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa totalmente racional. Mas se você vai para um jogo de futebol e tal, e o seu time começa a perder, e você sabe que o jogo está sendo roubado, você xinga o juiz, você xinga o pessoal do outro time, você diz que está tudo errado, certo? Você se altera, né?
emocionalmente falando. E naquele momento você não é apolíneo, você é dionisíaco, apesar da maior parte do tempo você ser apolíneo, ser um cara racional, um cara tranquilo. A mesma coisa acontece quando você precisa estudar, né, para uma avaliação. E muitas vezes você é muito dionisíaco, você leva as coisas na brincadeira, né, não presta muita atenção na aula e tudo. Mas quando chega perto da prova, né, aquela sua consciência pesa, bate, seu pai começa a falar um pouco, né, de como é que estão suas notas, o que você faz? Você volta a ter, né, a consciência, a apolinha batendo na sua porta. Você tem que estudar para tirar uma boa nota, etc. Aí você passa aqueles 2, 3 dias estudando, e tal, colocando as matérias em dia que você não viu aí no semestre inteiro, né, no bimestre inteiro, para poder estudar para aquela prova. Então, naquele momento você não é dionisíaco, você é apolíneo, tá? Então é interessante que o Nietzsche ele vai explorar essa dupla natureza humana, tá? Ele vai mostrar, inclusive, que tem impulsos que são racionais, que o ser humano pensa que são racionais, mas não são, como, por exemplo, a guerra, né? O ser humano vai construir, através do progresso, armamentos, desenvolvimento tecnológico, né? Mas, ao mesmo tempo, vai se utilizá-lo para se autodestruir, né? E esses impulsos vão criar aquilo que o Nietzsche vai chamar de a vontade de potência, a vontade de poder, né? E que muitas vezes o ser humano que possui essa vontade de potência, vontade de poder, acha que é invulnerável, que não tem, né, consequência dos atos e as palavras que diz, né? É aí que vai surgir aquilo que o Nietzsche vai falar, o ser humano que está além do bem e do mal, né? Ele vai chamar isso de um super-homem, né? Aquele que acha que é invulnerável, aquele que acha que os seus atos e atitudes não possuem consequências e erros, tá? E por conta disso, muitos crimes na humanidade foram feitos. Um exemplo disso é o Holocausto, né, que vai ser justificado por uma ideologia de a raça superior que não existe entre os povos humanos, né? Porém, essa ideologia foi utilizada para justificar o assassinato de mais de 6 milhões de pessoas durante a Segunda Grande Guerra, tá? Então, o Nietzsche ele se preocupa com a questão do irracionalismo, né? Ele é um dos grandes nomes da pesquisa dentro da questão irracional, tá? Então estudem isso que vai ser importante, o apolíneo dionisíaco vai cair na prova. Então estudem o pensamento do Marx, principalmente a teoria da alienação, tá? Do trabalho e valor e das contradições de classe. Estude o pensamento do positivismo, sobre a questão da ciência, sobre a questão da ordem e progresso, sobre a questão dos estágios de desenvolvimento da civilização, tá? Que também vai cair na prova. Estude a ética utilitarista, né? E a importância da sua utilização para a felicidade das pessoas sem intervir no bem comum, que também vai cair na prova, tá? E estude um pouco da filosofia contemporânea. Então é isso, gente. Obrigado pela participação, certo? Estamos aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Vai ter um ACzinho para ajudar vocês a complementarem o seu conteúdo para avaliação. E até a próxima. E boa aula para todos. E fiquem com Deus. Até a próxima aula.